had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, boa noite, pessoal. Nesta segunda-feira, dia 27 de maio, voltamos para falar dos jogos 3, muito semelhantes, aliás, no que diz respeito a resultado. Boston Celtics abriu 3-0 contra o Indiana Pacers, Dallas Mavericks abriu 3-0 contra o Minnesota Timberwolves. E nós estamos aqui para falar de jogos 3, porque daqui a pouquinho já temos o jogo 4 da série de Boston e Pacers, novamente em Indiana, o Celtics com a chance de fechar em 4-0 e o Indiana com a chance de esticar um pouquinho essa série, vencer um jogo e voltar para Boston ainda no páreo. Agatha Máximo, tudo bem com a senhora? Tá frio aí em São Paulo? E a minha pergunta, antes de começar a falar de basquete, é: como foi o show do Emicida? Tá frio, Drica. Tá muito frio. Se você quer saber. O show foi maravilhoso, diga-se de passagem, mas também não tinha como ser diferente, né? Acho que algumas coisas nunca mudam, e uma delas é que o show do Emicida vai ser muito, muito foda. Dá aquele quentinho no coração, sabe? Dá vontade de viver e tudo mais. Ele é maravilhoso. Mas o frio de segunda-feira, ele diminui um pouco essa vontade de viver. Precisa de shows do Emicida constantemente. Eu sou suspeita porque eu gosto de frio, né? Moro no sul, estou acostumada e gosto do frio. Já estava emputecida com o calor, na verdade, né? Isso que nem começou o inverno ainda. Amo frio, amo dormir na cobertinha. A Messi, inclusive, está aqui do meu ladinho nesse momento. Amo comer pinhão. Adoro, é a época do ano que eu adoro. Mas a época do ano que eu também adoro é quando o Celtics vence, né? E é disso que a gente vai falar. Antes de mais nada, antes de irmos para a série de Dallas, vamos falar de Boston Celtics e Indiana Pacers. Os Celtics vencendo mais um jogo, 114-111, mas mais uma vez, Boston Celtics aí provando mais uma coisa que todo mundo pedia muito, né? No jogo 1, o Celtics foi colocado à prova, né? Precisou correr atrás, forçou uma prorrogação, venceu, todo mundo queria que esse time fosse colocado à prova e foi no jogo 1. E nesse jogo 3, o time precisou ser resiliente e mostrar poder de reação, e mostrou, né? Esteve perdendo por 18 pontos, o Indiana Pacers venceu, dominou, esteve à frente do segundo quarto até os minutinhos finais do jogo. O Celtic só liderou no começo, no primeiro quarto, depois Indiana liderou o jogo todo até, novamente, as bolas finais. Vamos aos números dessa partida, 114-111 então, né, para o Boston Celtics. Como eu falei, o Pacers chegou a liderar por 18 pontos, o Celtics por 9, tivemos apenas 2 trocas de liderança, que foi do primeiro quarto para o segundo quarto do Celtics para o Indiana Pacers, e depois, no final do jogo, do Pacers para o Celtics, para a vitória celta. Durante 2 momentos tivemos o jogo empatado, e a maior run foi de 8-0. Rebotes, 43-36 para o Indiana Pacers, 32-24 em assistências também para o Pacers, 7 steals para o Celtics, 4 para o Indiana, 12 blocks para o Celtics, apenas 1 para a Indiana, 11 turnovers de Indiana, 7 do Celtics. Aproveitamento dos arremessos de quadra, 47% do Celtics, 50% de Indiana, 3 pontos, 35% para o Celtics, 23% para a Indiana, e da linha do lance livre, 100% para a Indiana, que foi muito menos, 77% para o Celtics. Pontos de contra-ataque 17-15 para o Celtics, de segunda chance 13-8 para a Indiana, e no garrafão foi uma surra de Indiana, 68-40. Os líderes deste jogo, Jason Tatum com 36 pontos, Andrew Nembhard com 32, estava virado no cão esse guri nesse jogo.
rebotes, 10 para Miles Turner e 10 para Jason Tatum também. 8 assistências para Tatum, 9 para o Nembhard e 4 blocos para Derrick White e 1 para Isaiah Jackson. O Nembhard, inclusive, né, eu até tuitei, eu acho, sempre em playoffs tem um cara, assim, que não é que é um cara desconhecido, mas um cara que não se espera que seja o cara da partida, que ele vem pro jogo da vida dele, e nesse jogo, nesse dia em questão, foi o Nembhard. Os números individuais, começando pelo time que perdeu, né? Além dos 32 pontos do Nembhard, que ficou a uma assistência do duplo-duplo, teve 9 e 4 rebotes. Duplo-duplo para o Miles Turner, 22 pontos, 10 rebotes. 22 pontos também para Pascal Siakam, com 6 assistências. Aaron Nesmith, 4 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. E o Shepard zerado, foram os 5 iniciais. O banco de reservas de Indiana contribuiu com 33 pontos, 23 deles do McConnell. Pelo lado do Boston Celtics, todos os titulares fazendo mais de 10 pontos. 36 pontos, 10 rebotes para o Jason Tatum, além de 8 assistências, 1 steal e 2 blocks para o Jason Tatum. 24 pontos para Jaylen Brown, 23 pontos para Al Horford, 14 pontos para Jrue Holiday com 9 rebotes, 13 para Derrick White, 7 assistências, 5 rebotes para ele também. O banco apenas 4 pontos. O banco de reserva, inclusive, do Celtics nessa série aí tem sido sofrível. 7 cestas de 3 pontos para Al Horford, 7 em 12, 58% de aproveitamento. Acho que, assim, os destaques principais, além do Tatum, que está aí com umas médias incríveis, né, nesses playoffs. Al Horford, né, absurdo. O Tatum, inclusive, falou no final do jogo que o Al Horford é o cara, meio que a cola desse Celtics, ele chama todo mundo, ele puxa todo mundo. E o que dizer, Agatha Máximo, de Jrue Holiday? Jrue Holiday teve uma sequência, a sequência final ali, absurda, né? Ele foi atacou o garrafão, atacou o aro, conseguiu uma jogada de 3 pontos, e na sequência teve aquele roubo, né? Provocou aquele turnover do Nembhard, que era o cara desse Indiana Pacers no final, para garantir essa vitória do Celtics, esse 3-0 do Celtics, lembrando que Tyrese Haliburton não jogou, né? Esse jogo é aquela lesão do jogo 2, que a gente não sabia direito o que era, né? Ele tava com a mão no peito, e aí veio que era uma lesão muscular, e ele estava fora desse jogo. Eu, honestamente, não tive tempo hoje de olhar o Injury Report, não sei como é que tá a situação dele para o jogo 4, que acontece nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite. Agatha, muito se fala, né, nesse Boston Celtics, nessa força coletiva do Celtics, e a gente já falou aqui inúmeras vezes, né, que é justamente isso que torna o Celtics essa força nessa temporada, né? Tem os Jays, obviamente, né, que são os principais, mas em todos os jogos, absolutamente todos os jogos, tem alguma outra peça que se destaca demais. Nesse jogo nós tivemos 2, né? Essas 7 bolas do Al Horford, e o Jrue Holiday, que tá fazendo uma série espetacular também, contribuindo ofensivamente, defensivamente, enfim. É um absurdo que vem jogando o Jrue Holiday, e extremamente inteligente. E outro ponto é o quanto Jason Tatum amadureceu, né? Ele chama a dobra, teve uma jogada que ele trouxe todo mundo, trouxe 3 marcadores, atacou o garrafão, atacou, né, a cesta, trouxe 3 marcadores e dá um passe de costas. Eu nem me lembro pra quem foi, honestamente, agora não me lembro pra quem foi. E deu um passe de costas para trás, para uma cesta que eu acho que sintetiza muito isso, essa inteligência, esse chamar o jogo e entender o jogo, né? Entender o momento de servir o companheiro. O que você acha, Agatha, que Indiana pode fazer nesse jogo 4 para evitar a varrida, sabendo de tudo que aconteceu com o Celtics na temporada e principalmente o que ele vem mostrando nessa série que todo mundo pedia, um time que respondesse a adversidades, um time que tivesse uma desvantagem grande e conseguisse tirar essa desvantagem. Isso tudo vem acontecendo nessa série, né? Às vésperas de uma eventual final de NBA. O que o Indiana pode fazer para evitar essa varrida hoje? Se é que existe alguma coisa. Eu não sei se existe, se estamos ao ponto de dizer que existe. Sobre Injury Report, até antes de responder sua pergunta, estão listados como questionáveis tanto Tyrese Haliburton quanto Jrue Holiday.
Ele já Ainda não. estava, né? O Drew Holiday estava como questionável para esse jogo 3. Enfim, com alguma coisa que não era Covid, sei lá se era uma gripe, não sei. Porque, né, a gente nunca tem essa informação completa. E ele jogou esse absurdo. Até fizeram uma montagem com o Jordan e o Pippen, né? O cara vai jogar Sim. meio gripado e joga um absurdo. Foi o que o Drew Holiday fez nesse jogo 3. E aí, o que eu sempre imagino de lesão com relação a esses jogadores é não sendo muscular, porque de fato estiramento é muito complicado, não dá mesmo pra jogar. Não sendo muscular, eu acho que Tyrese vai tentar ir pro tudo ou nada. Sendo muscular, não deve jogar, e aí, enfim, um passo a mais para o Boston Celtics fechar a série hoje, né? Eu acho que em todas as partidas ficou aquele sentimento de que poderia ter sido outro resultado, né, Drica? Apesar de você torcer pro Boston Celtics, acho que você consegue concordar comigo. Nenhuma partida foi uma exibição absurda de um dos times em que a gente falasse que claramente um era mais favorito que o outro. Talvez no jogo 2, em que o Boston conseguiu navegar numa velocidade de cruzeiro mais tranquila, a gente tenha essa visibilidade, né? Porque o Celtics, a partir do segundo período, conseguiu vencer, mas o Indiana sempre buscou. Mas principalmente o primeiro jogo que vai para a prorrogação e esse último, eram jogos que poderiam ter ido para um lado ou para o outro. E a gente viu o Dallas fazer isso no primeiro jogo, no segundo jogo, buscar resultado. E a galera ficou falando desse Dallas por dias e dias, né? Boston Celtics buscou esse resultado e nada foi dito. E, de novo, vou repetir. Existe um motivo pra isso. Eu não acho também que é só essa questão da birra do Boston Celtics. É só o fato de aquilo que a gente já falou. Um time muito vitorioso, no sentido literal da palavra, de estar sempre ali no topo da tabela, mas ainda não conseguiu vencer a NBA. Então, o que a galera tem sentido hoje é, de novo, esse Boston Celtics vai bater na trave, de novo não tá convencendo, mas, ao mesmo tempo, tem feito coisas que não fez nas outras temporadas. Se isso vai ser o suficiente para vencer o campeonato, a gente não sabe. Mas eu também entendo por que as pessoas não fazem tanto alarde quando o Boston Celtics consegue uma coisa que os outros times conseguem, sabe? É aquela coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E o Boston, sendo o melhor time da temporada, ele tá a todo momento tentando vencer o campeonato. Vencer um jogo não é suficiente, vencer uma prorrogação não é suficiente, virar uma partida como a última também não é suficiente. Não que a gente não deva valorizar essas vitórias, mas, de novo, a régua com que o Celtics está sendo medido neste momento é diferente da régua do Dallas, por exemplo. O Luka tá chegando aí pela segunda vez, ainda não chegou, mas vai chegar na final de conferência é a segunda vez, mas se for pra final vai ser a primeira. Então, de fato, tem um peso maior, as pessoas querem ver o Luka, existe essa coisa nova do Kyrie e tudo mais, a gente vai falar depois, mas eu acho que vem muito disso do Boston. É obrigação fechar hoje? Não diria que obrigação, mas eu acho que, assim, pro bem do time e diante dessas adversidades vividas pelo Pacers, é algo como feijão com arroz, sabe? Se eles quiserem descansar um pouco mais, fazer o serviço, talvez seja o momento já de fechar, nem voltar para Boston. Mas também sinto isso que eu falei do Pacers. O sentimento de que poderia ter sido diferente te impulsiona a continuar tentando, né? As duas séries agora estão 3-0, a gente sabe que nenhum time nunca virou 3-0. Ano passado o Boston fez a gente acreditar que aconteceria, não aconteceu, mas ainda assim ninguém quer ser varrido, né? Especialmente numa final de conferência. A gente teve playoffs tão incríveis, né? As duas primeiras fases com jogo 7, completamente disputadas e ter 2 4-0 aí nas finais seria um pouco de balde de água fria, né? Porque eu não vejo. Aqui até um pouco mais, mas especialmente na outra série eu não vejo uma discrepância tão grande entre os times, sabe? A ponto de justificar um 4-0 que faz parecer que a varrida foi mais impiedosa do que ela realmente foi, né?
O jogo 1, por exemplo, poderia ter mudado o sentido dessa série pro Pacers de muitas formas, mas especialmente no jogo de hoje, Pascal Siakam precisa aparecer mais, Drica. Não conseguiu jogar tão bem na última partida, apesar de ter anotado lá os 20 pontinhos como de praxe, mas ainda assim foi o jogador com o pior plus-minus desse time do Indiana, né? É um jogador que tem sido bem, inclusive anulado, não é por acaso que Siakam não jogou bem, né? Não é como se ele tivesse acordado numa noite de, sei lá, dor de barriga e não conseguiu jogar, não. Pascal Siakam está sendo muito bem marcado e surgem nesse Indiana Pacers heróis improváveis, né? O Andrew Nembhard, o que ele fez no último jogo é um absurdo, 32 pontos, 57% de field goal, mas pra mim o que sacramentou de fato a derrota desse Indiana Pacers, Drica, é lógico que não é uma coisa ou outra que define o jogo, mas foi aqueles segundos finais, no momento em que o Carlisle poderia ter pedido aquele timeout, né, pra desenhar uma jogada, o Indiana tava uma cesta, um ponto atrás, não era nem uma cesta, era uma bandeja, era tentar cavar uma falta, e não foi pedido esse tempo, e depois disso ainda teve outro lance que poderia justificar mais um pedido de tempo para não gastar tanto aquela cronômetro restante, né? E para mim isso sacramentou demais. E a última bola da partida, quem bateu o lateral foi o Nembhard, né? Era ele quem devia chutar. Deixaram na mão do Nesmith para chutar. Nesmith que estava 0 de 2 de 3 pontos. O Nembhard quentíssimo. Eu não entendi essas duas decisões finais do Rick Carlisle. Nem fui ver também se ele se deu ao trabalho de explicar, porque para mim foi completamente absurdo. E sacramentou de fato essa derrota. Não é, de novo, não foi isso que definiu completamente o jogo. Mas se você olha o gráfico do Boston Celtics, né, o gráfico dessa última partida, o Boston Celtics liderou nessa última bola, de fato, né? E o Pacers teve uma liderança de 18 pontos, não conseguiu fechar essa partida que estava praticamente na mão. E aí, para mim, são essas duas questões, as decisões do Carlisle de fim de jogo, de como ele vai potencializar essa questão, e o Siakam. Agora, outros 2 pontos importantes para esse Indiana Pacers ficar de olho e, enfim, tentar melhorar. O Pacers teve um field goal melhor do que o Celtics nessa partida, 50-47, mas um field goal horroroso de 3 pontos, né? 22%. Esse é um caminho. E blocks tem uma estatística absurda dessa partida. Foi 12 blocks do Boston Celtics contra 1 do Indiana Pacers. Boston Celtics muito ativo defensivamente, especialmente na vertical, né? Buscando o contato e buscando parar essa bola antes de chegar na cesta. É um grande trunfo do porquê o Boston conseguiu se recuperar nessa série. Partida, né? Não nessa série, porque essa série está 3-0, diga-se de passagem. E blocos de jogador, enfim, a temporada inteira, né? Dando bloco e distribuindo bloco para todo mundo. E você falou do Siakam, né? Em vários momentos ele foi defendido, contestado por jogadores menores, né? Drew Holiday, Derrick White, que são grandes defensores. Então, o Celtics tem essa potência defensiva, né? Acaba limitando demais. E o Jaylen Brown, no pós-jogo, ele falou o que eu mencionei, né? Que sempre vai ter um jogador que vai jogar um absurdo. E ele falou, pô, não com essas palavras, né? Mas tipo, porra, cara, o cara vira um Michael Jordan. E ele realmente comparou com o Michael Jordan. Tipo, vira um Michael Jordan contra a gente. Enfim, hoje espero que não tenhamos Michael Jordans aí do outro lado. E com relação ao que você falou, né, dessa cobrança em cima do Celtics, eu acho, obviamente, que falta, né, um título para essa dupla, enfim, para essa geração talentosa e para esse time que foi montado para este ano, né, com a chegada do Drew Holiday e do Porzingis, que a gente espera que esteja saudável para uma eventual final de NBA, mas eu ainda acho que a mão pesa demais, né, para um lado do que para outro. E é como você falou, quando pesa, e vai continuar pesando, e é isso, né? Quando o Dallas tirou 18 pontos, nossa, caralho, tirou 18 pontos. O Celtics, tipo, beleza, tirou 18 pontos. E eu tava conversando com algum amigo meu, né, já
encaminhando para outra série. O Anthony Edwards está fazendo uma série muito ruim, né? E falou-se muito do Anthony Edwards, né? Compararam, né, ao Michael Jordan, o que obviamente que é demais, muito rápido. Se o Tatum estivesse fazendo os playoffs, essa final de conferência que ele está fazendo, ele estaria sendo absolutamente massacrado. Mas assim, massacrado num nível que ele é massacrado quando faz 20, 25 pontos, tipo, ridículo, né? A proporção das críticas de um lado e de outro, mas o Celtics está aí 3-0, pode fechar hoje, só reforçando, hoje, segunda-feira, dia 27, 9 horas da noite, é o jogo 3, ainda em Indiana, caso, né, o Celtics feche e descansa até o dia 6, quando começam as finais da NBA, caso perca o jogo 5, no dia 29, na quarta-feira, às 9 horas, aí volta para o TD Garden. Você falou sobre as varridas, né, a possibilidade de varrida, que muita gente apostou nisso, inclusive, né, na série do leste, mas não apostou isso na série do oeste. Nunca tivemos, desde que as finais de conferência foram criadas em 1971 pela NBA, nunca tivemos 2 finais de conferência com 2 varridas, como pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, né, que chamem a gente de prepotente, mas pode, né, tá 3-0 as 2 séries, e caso aconteça, seria a primeira vez na história. E aí a gente já vai, então, para Minnesota e Dallas, jogo ontem à noite, domingo à noite, 116-107, primeiro jogo em Dallas, né? Depois que o Mavs conseguiu aí o 2-0 em Minnesota. Nós tivemos 13 mudanças de liderança. Durante 10 momentos tivemos o jogo empatado e a maior run foi de 9-0. O Dallas, né, abriu 12, chegou a abrir 12, terminou aí com 9 pontos de diferença, mas chegou a abrir 12, e a maior liderança do Timberwolves foi de apenas 3 pontos. Aliás, o Timberwolves teve aí à frente em alguns momentos no começo do primeiro quarto, depois em 2 momentos no terceiro quarto, no quarto esboçou ali uma reação, parecia que ia, mas não foi, e aí, no final, degringolou de vez. Vamos aos números dessa partida. 33-32 em rebotes para Minnesota, 26-19 em assistências também para Minnesota, 7 steals do Dallas, 4 do Minnesota, 2 blocos para o Mavs, aliás, 2 blocos para o Timberwolves, 5 para o Mavs, 10 turnovers do Timberwolves, 14 do Mavs. Aproveitamento de field goal, 51% do Timberwolves, 56% do Dallas, 3 pontos, 30% para Minnesota, 50% para Dallas, e da linha do lance livre, 84% para Dallas, 71% para o Minnesota Timberwolves. Pontos de contra-ataque, 11-4 para Dallas, de segunda chance, 12-6 para o Minnesota, e no garrafão, 50-40 para Minnesota. Os líderes da partida, 33 pontos para Luka Doncic, 26 para Anthony Edwards, 11 rebotes para Karl-Anthony Towns, 8 para PJ Washington, 9 assistências para Anthony Edwards, 5 para Luka Doncic, 3 blocos para Daniel Gafford e 2 para o Kyle Anderson. Vamos aos números individuais desse jogo, começando aí pelo Minnesota, né, o perdedor dessa partida. 26 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, 2 steals para o Anthony Edwards, flertou aí com o triplo-duplo. Tivemos duplo-duplo de Karl-Anthony Towns, 14 pontos, 11 rebotes. Jaden McDaniels, 15 pontos. Mike Conley, 16 pontos e 4 assistências. Rudy Gobert, 9 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. O banco de reservas contribuindo com 27 pontos, 14 deles do sexto homem da temporada, o Naz Reid. Pelo lado do Dallas Mavericks, 66 pontos combinados aí, né, da dupla Luka Doncic e Kyrie Irving, 33 para cada um. O Doncic ainda com os 7 rebotes, 5 assistências, 5 steals e 1 bloco. O Kyrie Irving teve 3 rebotes e 4 assistências. 16 pontos para o PJ Washington, com 8 rebotes. Derrick Jones Jr., 11 pontos. 5 do Daniel Gafford, com 3 rebotes e 1 assistência. O banco de reservas contribuindo com 18 pontos. Agatha, um jogo que, né, o Minnesota no finalzinho parecia que ia. Um primeiro tempo horroroso do Anthony Edwards, daí no segundo tempo ele parece que acordou, mas também não acordou muito. E eu acho que a insistência na bola de 3 matou completamente aí as chances do Minnesota. Inclusive, para mim, se fosse para escolher um ponto ali, a virada, a chave
da derrota, se fosse pra escolher, não tô dizendo que foi só isso, tá, gente? Mas assim, o ponto principal no final, já que tava equilibrado ali, né, no final, foi uma tentativa do perímetro do Karl Anthony Towns, que estava zerado da linha dos 3 pontos, tinha tempo para trabalhar aquela bola, ele me meteu um tijolão, e aí, no contra-ataque, o Dallas fez, e fez de novo, ele terminou com 0 de 8 da linha dos 3 pontos, inclusive rolou Agatha, aí um princípio de discussão a respeito de uma fala da Lana Ambrosio, né, na transmissão, em que ela traz, revive, né? Criticada por dizer a verdade. Exatamente, igual essa é boa, né? Ela reviveu, né, um discurso do Karl Anthony Towns que ele disse que é o melhor big arremessador da história da NBA e terminou o jogo com 0 de 8. Não vou falar mais nada, eu só vou deixar essa informação aqui, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, mas nós estamos do lado de Alana Ambrosio. E aí, depois daquela tijolada, aí o Dallas, né, foi-se embora e acabou o jogo, acabou 3-0. Como você falou, não é uma série que você olha e quando você olha os times, as campanhas, e o que jogam, e você olha esse 3-0, você não se acredita que tá 3-0, mas tá, pode acabar amanhã. O que diabos o Minnesota pode fazer, além de parar de chutar desesperadamente bola de 3 pontos, para tentar esticar essa série e levar novamente para Minnesota? Diga-se de passagem, depois da derrota, ou seja, 0-3, Anthony Edwards disse: eu ainda não acredito que eles podem nos vencer. Eu queria ter a autoestima do Anthony Edwards, assim, pelo menos uma vez na vida, porque não, né? Essa autoestima do Anthony Edwards, ela precisa se traduzir em atuação no jogo, né? Exatamente, porque essa série tá complicada pra ele, hein? Exato, tá longe de ser um jogador pipoqueiro, tá longe de ser um jogador ruim. E eu acho, de fato, que o Minnesota Timberwolves caiu na mesma armadilha do Oklahoma City Thunder. Falta pra gente maturidade. Falta pra gente um jogador, 2 jogadores, enfim, não importa quantos, que peguem essa bola, coloque debaixo do braço e fale: a gente vai ganhar essa porra. E o Dallas tem 2 dos jogadores mais gigantescos nesse quesito na história do basquete. Eu acho que é muito cedo também, até o Kyrie falou isso, pra gente ficar falando que é o melhor backcourt da história. Especialmente quando você olha pra Klay Thompson e Stephen Curry sentados ali com 4 anéis. É muito cedo pra gente entrar nessa discussão, mas não é muito cedo pra gente admitir que, de fato, são jogadores que estão acostumados a decidir. Luka Doncic decide desde os 15 anos. E aí a gente tá falando de jogadores que, no geral, nos Estados Unidos, vêm do universitário, que é completamente diferente. O Luka já decidiu campeonato, já faz isso há 10 anos, sabe? Não é agora que ele tá começando a sentir a pressão. Inclusive, não sente. Procura aí os game winner do Luka com 18, 17, lá na Sérvia. Lá na casa do Estrela Vermelha, mandando a torcida toda calar a boca, a galera que vai com sinalizador, quebra tudo. É outro nível. Então, assim, a gente tá falando de 2 jogadores que, de fato, não sentem a pressão. Se o Minnesota quiser ganhar essa partida, ele precisa ganhar esse jogo antes da última bola, sabe? Porque se sobrar uma última bola, Luka Doncic vai fazer. E se Luka Doncic não fizer, quem faz é Kyrie. Essa é a questão toda, Drica. Pegando aqui estatísticas. O Timberwolves nesse jogo, Drica, teve mais field goal, mais rebote, mais assistência, mais ponto no garrafão, mais ponto de segunda chance, menos turnover e ainda assim perdeu. O Luka Doncic hoje, entre todos os jogadores de todos os tempos da NBA, ele tá em pontos por jogo, ele tá em primeiro nas finais de conferência, em segundo nos playoffs e em terceiro na temporada regular. A gente tá falando de um cara de 25 anos. E, enfim, não sei se eu preciso ficar continuando a falar de Luka Doncic, né? Do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Mas me parece que o Timberwolves bateu nessa questão. Quando eu assisti aquela conferência, do dia em que eles eliminaram o Denver Nuggets, a galera perguntou: vocês sentem que ainda dá pra ganhar, dá pra chegar mais longe? A galera vai falar de falta de experiência pra vocês. E aí eles falaram: mas a gente já perdeu. E eles caíram antes, né, ali no play-in e tudo mais, passaram no play-in.
Mas é diferente, né, Drica? Uma coisa é você perder um jogo de play-in, outra coisa é você estar numa final de conferência, em que você tá fazendo de tudo, né? De fato. Acabei de dar essa estatística. O Minnesota foi melhor do que o Dallas em absolutamente tudo. Só que aí você coloca um fator que desbalanceia completamente a equação, né? Luka Doncic e Kyrie Irving. Não existe nada parecido, não dá pra comparar eles com nenhum outro tipo de jogador. É algo que assusta. E se eu fosse você, Adriana, inclusive, eu já estaria comprando fraldas. Porque eu estaria com muito medo que esse Boston Celtics, esse Dallas Mavericks está fedendo a campeonato, tá? Sinto te dizer. Não, se eu fico carregada contra o Pacers, imagina contra o Dallas Mavericks. Mas eu acho, honestamente, assim, é um baita time. Se tornou um baita time. Se tornou, né? A gente já fez a nossa meia-culpa aqui. Mas eu acho que são dois times que estão fedendo a campeonato. Porque é um time que fez uma puta campanha no começo da temporada, que tá tendo sorte também. Eu não vou ser, né, hipócrita em dizer que o Celtics também não tá tendo sorte, porque tem lesões importantes nos seus adversários. Que começou a mostrar coisas que se pedia desse time e que tá vindo, né? Que é o que a gente acabou de falar, de ser colocado contra a parede, meter um game winner, levar para prorrogação, conseguir roubar a bola, conseguir tirar 18 pontos. Enfim, é um time que tá trazendo coisas que não tinha em outras edições aí, né? Em que esse time, como a gente já falou aqui também, em 8 anos tem 6 finais de conferência, mas faltava uma maturidade que a gente tá vendo dessa vez. Do outro lado, é um time que encaixou, que tem duas grandes, né, estrelas, Luka Doncic e Kyrie Irving, que conseguiu fazer uma grande trade deadline, que adicionou o Gafford, que tá destruindo no garrafão. Então, assim, se acontecer, a gente não tá dizendo, né, vai que um dos dois times aí vira um 3-0, né? Mas se confirmar o que está se desenhando de termos, um Dallas Mavericks contra Boston Celtics, vai ser uma final estupenda, assim. Realmente, pro amante do basquete e para quem não tá envolvido, delicie-se. Para quem está envolvido, a gente tá fudido, porque não importa, seja torcedor do Celtic, seja torcedor do Dallas, tá todo mundo fudido da cabeça com essa final. Os Celtas, obviamente, que tem aquele ranço acumulado de Kyrie Irving, do que ele, né, provocou dentro da franquia, quase implodiu o negócio, saiu, voltou pro TD Garden, pisou no símbolo do Celtics, aquela coisa toda. Então tem, né? Tem. Não vai dizer que não tem. Tem, e o Boston está no seu melhor momento para vencer o título. Você mencionou lesões. O Boston sofreu com lesões em todas essas runs aí. Que o Boston chegou em semifinal, em final. Chegou quebrado. No final chegou contra o Warriors, estava todo mundo quebrado. Exatamente. Então chega hoje no seu melhor momento, de fato, saudável. É óbvio que perde o Porzingis, que é uma grande edição, mas também depois se perder o campeonato, não dá pra falar que é porque não tinha o Porzingis. Não, e outra, né? O Jason Tatum. Agora, não, e outra. Por causa do Porzingis seria triste. Não, e outra. A tendência é que ele volte para uma eventual final. Ele já está, assim, tentando... O Celtics não tá precisando usá-lo. Não é menosprezar o Pacers, né? Mas o time vem respondendo, aí vem conseguindo jogar sem ele, e ele tá tendo esse tempo pra se recuperar, pra estar bem pra uma final. É isso que o Celtics trabalhou pra que ele tenha esse tempo pra estar, né, rápido. E aí os dois times inteiros vai ser um espetáculo pra todo mundo, né? Vai ter aí um Porzingis pra lutar nesse garrafão onde o Gafford tá sendo aí um absurdo. Assim, de novo, repito, não era uma final que lá no começo de temporada alguém apostaria. Ninguém apostaria numa final Celtics e Dallas. Não digo que não pelo Celtics, porque desde o começo da temporada, desde o primeiro jogo, eu acho, o segundo jogo, o Celtics era favorito para estar nessa final, mas ninguém apostaria no Dallas, além do torcedor não, e assim, do Dallas. Olhando em retrospecto, Drica, o Dallas teve mais dificuldade para vencer o Oklahoma do que está tendo para vencer esse Timberwolves. E para mim o motivo é muito claro. É aquilo que eu havia falado. O Shai, em todas as partidas, inclusive nessa que a gente perdeu, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele pegou essa bola, colocou debaixo do braço e entregou pelo menos 30 pontos. É algo que o Anthony Edwards precisa fazer, é algo que o Karl Anthony Towns precisa chegar junto também,
para contribuir. Não que o Edwards não seja capaz, mas de fato sentiu, é o primeiro momento de grande palco dele. E é aquilo que o chat fala também. Esse sabor que a gente sente agora é algo que a gente nunca mais quer sentir. Então é algo que vai nos motivar a não repetir. Eu acho que poucos jogadores são tão competitivos quanto o Edwards nessa nova geração. E é algo que ele vai aprender. Se de fato, né, não passarem, se não cometerem o maior crime aí da história, é algo que vai servir de aprendizado, Drica. Mas é isso. Veremos esses 2 jogos 4 aí, né? Aprendizado demais, né? Quem nos ouve há mais tempo sabe que quando o Celtics perdeu a final da NBA e quando perdeu a final da conferência no passado, eu falei, dói pra caralho, né? A gente tava ali muito próximo, mas isso vai fazer bem para, principalmente, Jason Tatum e Jaylen Brown, pro amadurecimento deles. E pra mim, é nítido. É assim, muito visível o amadurecimento deles depois dessas derrotas, mas, como você falou, veremos se de fato os dois vão confirmar aí sua vaga na NBA Finals e como será essa eventual final. Agatha, só queria deixar aqui um último recado, porque hoje faz 6 anos daquela dunk, que inclusive eu fiz um quadro e botei na minha parede, né? A dunk do Jason Tatum em cima de LeBron James no seu ano de novato. Peitou LeBron James com essa personalidade que ele, assim, você sente falta de um pouco mais nele, né? Mas ele tem. Drica, eu quero deixar um também. No fim deu errado, né? No fim a gente acabou perdendo, mas enfim, a dunk foi bonita. E também falar infelizmente, né? Lamentar a morte do Bill Walton, foi ídolo no Celtics, no Portland, enfim, e é uma perda foda, né? Pra quem ama NBA, pra quem gosta de história, pra quem, enfim, valoriza o que precisa ser valorizado. Perdemos Bill Walton nesse dia 27 de maio também. Perdemos um... Você sabe, né? Sempre falo de Bill Walton. Eu devo ser uma das pessoas que mais fala de Bill Walton nos tempos modernos. Eu gosto demais da pessoa, do ser humano, né? Das coisas que ele sempre defendeu em vida e também do jogador. Eu já devo ter falado dele umas 3 vezes essa temporada, porque eu comparava muito a história dele com as lesões com a do Embiid, né? O Bill Walton, ele quebrou o tornozelo depois de ter sido MVP, de ter ganhado o único título da história do Trail Blazers, né? Lá em 76, 77. E a forma como o departamento médico do Trail Blazers lidou com a lesão dele piorou ainda mais as condições, né? Então ele processou o Trail Blazers nesse período, rodou por alguns times, né? E acabou caindo no Boston Celtics. Quis o destino que ele fosse naquele ano também o 6º homem do ano, né? E levantou o 16º banner do Celtics, aquele banner de 85-86, jogando o fino da bola e entrando e ficando até o final de praticamente todas as partidas ali das finais. Perda irreparável, né? Hall of Famer. Hoje resta a nós ouvir bastante Grateful Dead. Eu acho que era o maior fã da história do Grateful Dead. E ver os melhores momentos, né? Bill Walton era um cara diferente, era muito, muito irreverente em câmera como comentarista. Fica um buraco, né, Drica? Mais um. Acho que cabe a nós reverenciar essas grandes lendas e não deixar elas serem esquecidas. Bill Walton é uma delas. Exatamente. Precisamos, né? Precisamos valorizar quem construiu a liga como a conhecemos hoje. Agatha Máximo, apostas? Você que é a moça das apostas, né? Eu sou péssimo, porque eu sou péssimo. Tá mutado, linda. Eita, tava falando que acabou, agora é final, nos encontramos na NBA House. E é isso, Drica, acho que agora quem tá mutada é você, minha querida. Agora fui eu. Aqui a gente faz um revezamento, né? Quem muda fica mutada pra cá, quem fica mutada pra lá. Agatha Máximo, tem aposta na Rivalry, né? Sempre tem aposta lá. Teve gente que se foi nas dicas de Agatha Máximo, conseguiu bater e ganhar uma graninha. Como é que tá aí as suas pretensões e as suas projeções para esse jogo de hoje? E pro jogo de amanhã, né? Já que a gente tá fazendo
esses episódios aí duplos a cada fechamento de 2, 3, jogo 2, jogo 3. Como é que você projeta aí, né, para os apostadores lá na nossa parceiraça Rivalry? A gente tá postando sempre, então assim, se você tem preguiça também de ficar entrando no nosso Instagram, procurando nos stories, procurando nos tweets, é só entrar direto na Rivalry e clicar na aba de basquete. Ali você vai ter call das mina, aposta das mina, tem a aposta do pessoal do Camisa 23, tem a aposta do Femedeiro, tem a aposta do Otávio. Vocês podem seguir quem vocês quiserem lá, tá? Mas sempre vai ter a nossa. Então, dia de jogo, já sabe, pode entrar e escolher a nossa aposta. Bateu aí as últimas, viu? Gostaria de informar. Mas sairá já, sairá de hoje. Então é isso, tá com preguiça de pensar na aposta? Vai lá na nossa aposta que já vai estar pronta. É só 2 cliques, gente. Clicou, pronto, apostou. E 9 horas hoje temos jogo 4, possibilidade de varrida, possibilidade da série voltar para Boston, para o TD Garden. E a gente volta hoje, é segunda, na quarta-feira, para falar desses 2 jogos 4. E saberemos se teremos pela primeira vez na história 2 varridas em finais de conferência ou se Anthony Edwards está certo. E realmente o Dallas não pode vencer o Minnesota. Um beijo.